Esta é mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada, porque todas as experiências da vida são ressignificadas em Cristo Jesus. Em uma certa ocasião, conta-nos o Evangelho que um perito da lei se levantou para colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? A isto Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como você a lê? E quando Jesus faz essas duas perguntas, ele faz distinção entre aquilo que está escrito e aquilo que a gente interpreta. O que está escrito e as interpretações são coisas diferentes. É por isso que existe um mesmo texto, uma única Bíblia, mas existem várias vertentes. E esse assunto da interpretação, de como a gente lê e de como deve ler as Escrituras, é um assunto muito importante que todo discípulo de Jesus tem que se deparar com ele. Afinal de contas, nós somos um povo que estamos ligados a um livro. Nós recebemos uma herança judaico-cristã textual, um livro, na verdade uma biblioteca, né? A Bíblia é composta de muitos livros. E como devemos fazer a leitura desse livro? Às vezes eu encontro pessoas bastante inseguras, confusas, quanto à forma que se deve ler, diz que não entende. Então a gente precisa ter um norte para fazer uma interpretação que seja coerente com o todo da revelação. E eu sigo a topografia do Evangelho para fazer a interpretação dos escritos sagrados. E na topografia dos Evangelhos, eu encontro, na verdade, algumas geografias que norteiam os meus princípios hermenêuticos, os meus princípios de interpretação. Então, por exemplo, um dos lugares, um dos acontecimentos topográficos, né, que norteia a minha interpretação é o Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é um lugar em que houve ali uma revelação especial de como devemos interpretar as Escrituras. Diz que ali Jesus foi a um monte, né, a um alto monte, levou consigo o Pedro, o João e o Tiago, e em um dado momento chegou ali Moisés e Elias. Estava ali o Moisés, estava ali Elias, estava ali Jesus, os Pedro, João e Tiago, e de repente veio uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Uma voz dos altos céus se dirigindo a Jesus, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então veja, ali, ao lado de Jesus estava Moisés, que representa a lei. Ao lado de Jesus também estava Elias, que representa os profetas. E a voz que vem dos altos céus diz: ouçam-no, ouçam a Jesus. Este é o meu filho amado. Agora não é mais para você ouvir Moisés, não é mais para ouvir Elias, é para você ouvir Jesus. Ou seja, você vai ler Moisés a partir de Jesus, você vai ler os profetas a partir de Jesus. Bem, este é um primeiro ponto. Um primeiro local, né, geográfico. Um outro é o Sermão do Monte. Ou melhor, o Sermão... É verdade, Sermão do Monte. Nós estamos falando do Monte da Transfiguração, agora vamos falar do Sermão do Monte. Que também é um outro local onde se dá um princípio hermenêutico de interpretação. Ali, Jesus, por várias vezes, ele repete a frase, disse: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Aí ele diz: Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Várias vezes ele diz: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ali existe o eu, porém, vos digo. Jesus se apresenta como um novo intérprete das Escrituras e como um novo legislador.
Ele dá um novo tom ao escrito sagrado. Ele, inclusive, traz ensinamentos novos, com muita força, com muita autoridade. Tanto que no final do Sermão do Monte, diz que as pessoas estavam encantadas, impressionadas com o ensino de Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. E aqui no Sermão do Monte, eu aprendo o eu, porém, vos digo. Jesus, ele dá um novo tom. Lembra do Sermão do Monte da Transfiguração? Lá estava Jesus, estava Moisés, estava Elias, e a voz veio dos céus dizendo: este é o meu filho amado, ouçam-no. Agora Jesus está dizendo: olha, Moisés escreveu isso. Agora eu, porém, ensino isso. Há uma distinção entre o Moisés e Jesus, entre aquilo que Moisés escreveu e o que Jesus está dizendo. E ele tem toda a autoridade para fazer isso, porque ele é o Filho de Deus, ele é a palavra de Deus encarnada. Bem, estávamos no Monte da Transfiguração, passamos agora pelo Sermão do Monte, e agora nós vamos para um outro local, para o território dos samaritanos. Houve um dia em que Jesus e os discípulos iam passar pelo território dos samaritanos. E quando os samaritanos perceberam que eles iam em direção a Jerusalém, e os samaritanos não se davam com os judeus, eles resistiram, não permitiram, não receberam Jesus. Diante disso, os discípulos, João e Tiago, que estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração, chegou para ele e disse: Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu para destruí-los? Tem alguns manuscritos que dizem assim: queres que peçamos para que desça fogo dos céus para destruí-los à semelhança de Elias? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas ele veio para salvá-los. E Jesus ali os repreendeu. É como se Jesus estivesse a dizê-los: vocês não são discípulos de Elias, agora vocês são discípulos, meus discípulos. Então olha só que coisa interessante. O Sermão do Monte está dizendo para nós que nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. No território samaritano, Jesus está ensinando aos seus discípulos: vocês não são discípulos de Elias, vocês são meus discípulos. No Monte da Transfiguração estava Moisés e estava Elias. E uma voz dos altos céus, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, ouçam-no. A ele ouvi. Então essas topografias, elas começam a nos orientar como é que devemos ler o texto sagrado. E por último, uma última topografia pela qual orienta a minha leitura das Escrituras é o que ocorreu no caminho de Emaús. A história que ocorreu no caminho de Emaús é muito interessante, porque ali diz que 2 discípulos de Jesus iam caminhando, muito entristecidos, porque foi no domingo em que Jesus havia ressuscitado, mas eles ainda não sabiam disso. E eles estavam desiludidos da vida. Enquanto caminhavam, diz que conversavam e discutiam a respeito dos últimos acontecimentos. E Jesus se aproximou deles e disse: escuta a respeito do que vocês vêm conversando. E diz que eles olharam com um olhar muito entristecido, com o rosto entristecido, e disse: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus se faz desentendido e diz: quais coisas? E eles falaram tudo o que aconteceu a Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante do povo. E nós
Esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Aí Jesus vai conversando com eles, aí chega um momento, Jesus diz assim, como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então esse é o momento, esse é o ponto. Versículo 27 do capítulo 24 de Lucas, nesse quarto tópico, nesse quarto lugar geográfico, o caminho de Emaús, como mais um norte para nos auxiliar na forma como devemos ler as Escrituras. Jesus dá uma aula para esses dois discípulos e para toda a humanidade de como devemos ler as Escrituras Sagradas. Aqui, Jesus diz que começando por quem? Moisés. Moisés estava onde? No Monte da Transfiguração. Também Jesus já fez o eu, porém, vos digo a Moisés lá no Sermão do Monte. E agora ele começa por Moisés e por todos os profetas. Quem representa os profetas? Elias. Elias, que já foi contestado lá no território dos samaritanos, quando Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são, eu não vim para destruir a vida dos homens, mas eu vim para salvá-los. Vocês não são discípulos de Elias, parem de querer que desça fogo na cabeça de samaritano ou de quem quer que seja. E aí Jesus diz que percorrendo, a partir de Moisés, passa por todos os profetas, ele explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, o que me interessa em todas as Escrituras? É o que consta a respeito de Jesus. É isso. O que me interessa em todo o texto sagrado, como discípulo de Jesus, é o que consta a respeito dele. Porque no alto da transfiguração, eu ouvi Deus dizendo, ouçam o Filho, o meu Filho amado, ouçam-no. Não é mais para... você vai ler Moisés agora a partir do Filho, você vai compreender Elias a partir de Jesus. Você vai... A semelhança, a imagem que me vem à cabeça quando eu penso nisso, é a imagem de um cão farejador. Como é que eu devo ler as Escrituras? Como um cão farejador à procura do seu dono. É ler o Gênesis como um cão que fareja o rastro do seu dono. Eu quero encontrar as pegadas do meu mestre. Eu não quero ler o Gênesis para conhecer o livro do Gênesis. Eu quero ler o Gênesis para encontrar Jesus ali. Eu não leio a Bíblia para me tornar um perito na Bíblia. Eu não leio a Bíblia para me tornar um especialista na Bíblia. Que vantagem isso tem? Vantagem nenhuma. Eu leio a Bíblia para encontrar uma pessoa. Eu leio a Bíblia para me encontrar com Jesus. Porque eu quero saber, eu quero encontrar tudo que consta a respeito dele nas páginas sagradas das Escrituras. O que estiver fora disso não tem o menor interesse para mim. Eu considero de menor importância. Me importa saber o que consta a respeito de Jesus. Jesus deu o mapa, a rota. Como é que nós vamos ler Moisés e os profetas? É como um cão farejador discernindo as pegadas do mestre. Como um cão farejador. Eu quero discernir as pegadas do meu Senhor nos livros de Moisés e dos profetas. Isso eu quero encontrar.
Eu quero encontrar o que esse livro sagrado fala a respeito do meu Jesus. Porque, afinal de contas, Ele é o meu Salvador. Ele é que morreu por mim. Ele foi crucificado por mim. Ele nasceu e morreu por mim. Ele por mim ressuscitou. Eu não quero saber de mais ninguém. A importância dos profetas é porque eles falaram a respeito de Cristo. A importância de Israel é porque Deus fez da nação de Israel o útero pela qual o Messias veio ao mundo. Então eu me interesso na história bíblica de Israel tão somente porque essa história revela e aponta para a chegada do Messias. Não é a cidade em si, não é a geografia em si, não é o Rio Jordão em si, as pedras que tem em Jerusalém, ou a água que corre no Rio Jordão hoje, isso não tem valor algum, a não ser o valor que as outras pedras e as outras águas têm do mundo inteiro. Porque o que importa, o valor de Israel é porque ali foi o útero que Deus preparou para que o Messias viesse ao mundo. Esse é o valor dele. E é isso que eu quero saber. Eu não quero desenvolver uma paixão por Israel, eu quero desenvolver uma paixão por Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ler a história de José e eu não quero ficar encantado com José. Eu quero me encantar com Jesus. Eu quero conhecer a história de Davi, não para conhecer Davi, mas para conhecer Jesus, a ação dele ali. Porque há a manifestação dele. As pegadas de Jesus estão ali, a graça dele, a misericórdia dele, a bendita pessoa de Jesus. E Jesus, quando ele veio ao mundo e se tornou Deus encarnado entre nós, ele veio para nos resgatar e nos libertar de todas as amarras. E fazer com que eu me relacione não apenas com um livro, mas que eu me relacione com uma pessoa. Porque ele é a palavra viva e verdadeira. E ele é a palavra encarnada. Era o verbo, ele é o verbo que se fez carne. Então a minha relação hoje não é com um livro. A minha relação é com uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu leio esse livro não para conhecer esse livro, para me tornar perito nesse livro, para ficar citando esse livro, para ficar jogando na cara das pessoas esse livro. Eu leio esse livro para conhecer Jesus. Porque quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu vou ficar encantado por ele, porque ele é encantador. E quanto mais eu ficar encantado por ele, mais eu vou desejar se tornar parecido com ele. E quanto mais parecido eu me tornar com ele, maior bem haverá para a minha pessoa e para as pessoas que estão à minha volta. Mais eu serei beneficiado e mais beneficiados serão as pessoas que estiverem à minha volta. Isso me fará muito bem. E fará muito bem para os meus amigos. Isso fará muito bem para os meus familiares. Isso fará muito bem para a humanidade. Quanto mais eu seguir Jesus de perto, quanto mais eu seguir os seus passos, melhor me será. E mais agraciados serão aqueles que estiverem à minha volta. Porque Jesus é a pessoa mais extraordinária que já pisou na face da terra. Porque ele é o Deus homem encarnado. E todo ser humano que queira se tornar o melhor de si, não existe uma outra saída a não ser seguir os passos de Jesus. E é para essa jornada que eu te convido. Vamos continuar juntos, seguindo a mais sublime jornada da vida, que é seguindo os passos de Jesus. Vamos juntos? Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.